Olá, em ponto, boa tarde, em tempo real da Bloomberg em Nova York, eu sou Luciana Magalhães. O dólar sobe em relação ao real depois de ter começado o dia em baixa. Neste momento, a moeda americana à vista ganha mais de 2%, cotada a 2,41. E no mercado de juros futuros, as taxas estão em alta depois da queda da semana passada, mas seguem abaixo da Selic atual, indicando que permanece a aposta em alívio monetário no Brasil. A repórter Carolina Matos conversa agora com André Esquibola, gestor da Precision Asset Management na BMF Bovespa. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Luciana. A queda do IGPM de dezembro, maior que a prevista, reforçou no mercado a aposta em corte de juros no Brasil. André, vocês acreditam em alívio monetário já na primeira reunião do Copom em 2009 e poderia haver um corte expressivo de mais de meio ponto? Olha, acho que o mercado inteiro está acreditando que o Banco Central vai baixar juros nesse ano de 2009. A gente não acredita que deva ser uma queda muito significativa na primeira reunião. A gente pode acreditar que ele vai alongar mais as quedas de juros durante um período mais longo, ou seja, mais reuniões com quedas de meio, mas não acreditamos que realmente ele vai dar uma pancada muito forte na primeira reunião. Mas por que esses sinais de fraqueza na atividade são significativos? É muito perigoso você dar essa pancada na taxa de juros logo de cara, porque o resultado ou o reflexo que ela causa demora mais ou menos 6 meses para cair na economia. Então, ele precisa ter uma avaliação muito mais apurada dos fatos e não um movimento sazonal para poder realmente fazer essa queda de juros perdurar mais tempo. E como deve ser a atuação do BC, então, ao longo dos meses? A Selic deve fechar 2009 em quanto? A gente acredita que próximo a 12%, mais ou menos. Pode haver aí algumas boas quedas durante o ano. 12% seria um número até otimista hoje. Porém, o mercado está acreditando que deve ficar por volta de 12,25, 12,5 ainda. E a projeção do PIB no ano que vem? Bem difícil. Com as quedas da economia global, a gente fica meio apertado, mas eu acredito que deve ficar por volta de 2 a 2,5%. A inflação sai do foco principal do Banco Central, dando lugar à atividade, ou ainda preocupa em 2009? Eu acredito que o Banco Central tem um mandato, e esse mandato é um mandato de meta de inflação, não é um mandato de meta de crescimento. A gente gosta muito que o Brasil cresça, a gente gosta que as economias cresçam de uma forma geral, mas é o mandato dele. O mandato dele é olhar a inflação, ver se esse número está muito controlado, e aí ele pode tentar, de alguma forma, via taxa de juros também e via outros instrumentos de política monetária, fazer com que o Brasil volte a crescer de uma forma mais sustentável. Qual é a sua estimativa em relação ao IPCA? Olha, IPCA é um número, vai sair bem difícil, a gente acredita que deva ter uma leve alta ainda, mas uma alta pouco expressiva. E o dólar deve oscilar em que nível de preço em 2009? 2009 a gente acha que ele está mais perto para 3 do que para 2, mas o nosso número está por volta de 2,45. Em relação agora às commodities, nós tivemos hoje uma recuperação de algumas commodities no mercado externo, petróleo, inclusive. Qual a sua expectativa para o ano que vem? O petróleo ele não deve ficar nesse patamar, realmente é um patamar muito baixo. A gente fez uma conta outro dia, quanto vale o petróleo, o litro de petróleo em reais, e esse número, o petróleo que estava a 34, ele valia 50 centavos o litro de petróleo, era assim um número que é mais barato do que água, que é uma coisa não factível. Isso dá uma pressão sobre os custos muito significativa, ou seja, os custos de toda a indústria baixa como um todo. A gente acha que ele deve ficar por volta de 40, 45, é um número um pouco mais factível, talvez 50, mas é mais ou menos nesse meio termo. André, muito obrigada por sua participação aqui conosco, diretamente da BMF Bovespa. Luciana, é com você aí no estúdio em Nova York.